Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos, nossos internautas, nossos ouvintes, que nos acompanham em mais uma transmissão deste programa Espiritismo e Atualidade, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Ao meu lado, minha companheira, amiga Silvia Almeida. Boa noite, Silvia. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Costa. Tudo ótimo. Com layout novo da noite de hoje, né? Estou me sentindo dentro do navio, né? Naquelas bolinhas, né? Estou na janela do navio. Pois é, o pessoal da técnica fez alguma coisa diferente hoje e a gente está dentro dessa bolinha, né? Dentro dessa bolinha, mas tudo bem, está bonitinho, né? Está bonitinho. Vamos assim que isso não será problema, né? Muito bom, muito bom. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo agora, né, Cosme? E aqueles que irão nos assistir mais tarde, através, como você disse, que nós deixaremos gravado lá no nosso canal no YouTube. Mas, como todos sabem, né, a nossa Web Rádio Cristo Consolador, uma web rádio totalmente espírita, e nós temos por hábito iniciar as nossas transmissões sempre com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais programas. Então, vou pedir a você, Cosme, meu amigo, que faça por nós a prece de abertura da noite de hoje, ok? Obrigada. Sim, vamos à nossa prece inicial. Amigo Jesus, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em seu nome para a apresentação deste programa Espiritismo e Atualidade. Possam aqui estar conosco os nossos amigos espirituais, os trabalhadores responsáveis por essa web rádio, que possam nos conduzir com as melhores intuições, a fim de que possamos refletir sobre o que discutiremos aqui nesta noite. E ao sairmos daqui, que nós estejamos com os nossos corações mais solidários, fraternos, amigos e irmãos, e que possamos dividir as benesses que aqui recebemos com todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos. Os nossos amigos, os nossos parentes, familiares e também, Senhor, os nossos desafetos, pois somos todos espíritos inferiores à procura da nossa elevação espiritual. Abençoe os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento ao vivo, aqueles que também nos acompanharão através do compartilhamento dessa transmissão. E que possamos, Senhor, nos fazer merecedores de todo esse amparo e dessa proteção. Mais uma vez, te agradecemos, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Muito bem, vamos agora, então, à leitura de um trechinho do Evangelho para a nossa reflexão da noite de hoje. E caiu para a gente hoje o capítulo 9, né? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A afabilidade e a doçura é uma instrução dos espíritos. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que ficar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior
de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõem a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado. Só a hipocrisia, aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Graças a Deus, né? Muito bem, Cosme, vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Vamos. Nossa Célia Zacarias, excelente noite de estudos, queridos irmãos de ideal, paz e luz a todos. Para você também, querida Célia. Boa noite, Célia. Ana aqui conosco, boa noite, querido Silvio Cosme a todos, boa noite, Kátia. Muitas provas aí para corrigir. Doutora Kátia. Pois é, minha querida amiga Maria de Fátima Endes aqui também, boa noite, Silvio Cosme a todos os irmãos, boa noite, Fátima. Boa noite, Fátima. Elaine Banha aqui conosco também, boa noite a todos, boa noite, Elaine. Nossa Boa noite, querida Elaine. Eronides, boa noite, Silvio Cosme, boa noite a todos, boa noite, Eronides. Boa noite, Heron. Estudiosa Eronides, da Revista Espírita, né? Nossa querida amiga Luzia Santiago também. Boa noite, amigos. Boa noite, Luzia. Que bom que você está aqui. Boa noite, Luzia, querida. Muito bom, né? Mas então, Cosme, como eu sempre faço, né? Vou lhe perguntar qual é a nossa temática da noite de hoje, né? Que já está passando aí numa colinha, na nossa tirinha aí embaixo. E eu vou então pedir que você nos diga o que é que nós vamos conversar. Qual o assunto da noite de hoje, Cosme? Nós vamos falar hoje sobre a fidelidade doutrinária, né? Vamos discorrer um pouco sobre esse assunto, que é um assunto bastante interessante quando a gente estuda principalmente uma doutrina como a doutrina espírita. E é bem interessante esse tema, Silvia, porque a gente vivenciou esse mês de outubro, né, que passou, o mês de Kardec. E o Kardec era um cientista, um homem muito sério, muito compenetrado e que só entrou nessa de divulgação da doutrina espírita a partir do momento que ele teve convencimento de que aquilo de fato era algo muito sério, como ele era. E o que a gente observa no espiritismo é uma grande confusão em relação aos conceitos doutrinários. E quando a gente aborda esse tema, fidelidade, não significa que nós somos segregadores a respeito do que é desenvolvido na doutrina, só pode ser estudado por aqueles que estão dentro dela ou que participam dela. Mas, principalmente, a gente não fazer enxertos, a gente respeitar o que está na codificação para que a gente não crie uma outra doutrina que não foi aquela divulgada por Allan Kardec, que foi muito bem auxiliado pelos amigos espirituais. E a gente vê isso muito, porque as pessoas, de uma certa forma, elas confundem, né, espiritualidade com espiritismo. A doutrina espírita, assim como todos os segmentos religiosos que acreditam em algo além da matéria, são espirituais.
Kardec ele faz uma apresentação muito boa na introdução de O Livro dos Espíritos, quando ele aborda esse tipo de questionamento, né, de dúvidas que as pessoas têm, e quando ele diz que serão considerados espíritas ou espiritistas aqueles que viverem os postulados do espiritismo. E, efetivamente, hoje tudo é chamado de espírita, né? Tudo é espírita. Então, pegaram um vocábulo que o Kardec criou novo e, de uma certa forma, nomeiam tudo que entendem ser espiritual como espírita. E o que acaba gerando essa grande confusão, né? Porque parece que é um grande caldeirão onde botam tudo dentro e misturam. Não é que o espiritismo é diferente ou melhor, mas eu acho que a gente tem que separar o que é espiritismo, o que é espiritualismo e quais são os segmentos que vêm, de uma certa forma, abraçando muitas conclusões que o espiritismo chegou. Quando a gente estuda o espiritismo, a gente tem que considerar aquilo que está na codificação, não inserindo nada que não esteja ali dentro. A gente tem que considerar também a questão de nós divulgarmos, vivenciarmos os postulados espíritas, para a gente poder ter essa fidelidade, né? E principalmente fazer a divulgação. Isso é fidelidade doutrinária. Você não sair daquilo que o mestre Dionês, ele, com tanto fervor, com tanta perseverança, ele abraçou e, de uma certa forma, teve muito bem amparado pelos amigos espirituais para que isso chegasse até nós. E a gente observa, principalmente, apenas para encerrar, Silvia, que quando se fala em livros, mensagens de psicografia, consideram que tudo é, de uma certa forma, do espiritismo, ou seja, criado pelo espiritismo. É coisa espírita. É assim que as pessoas falam. E nem toda mensagem psicografada é uma mensagem que a gente pode considerar como uma mensagem espírita. Por quê? Porque, para ser uma mensagem espírita, ela tem que estar dentro daquilo que a codificação espírita propõe como o espiritismo. E é aí que a gente começa a abordar essa questão da fidelidade doutrinária. Exatamente. Isso que você colocou agora no final, Costa, foi excelente. Muito bom você dizer e deixar claro que não é o fato de ser uma psicografia, né, que faz daquilo uma mensagem espírita, mas é essencialmente o conteúdo da mensagem, né? O conteúdo da mensagem, porque você pode receber numa psicografia até uma receita de bolo. Isso aí, qualquer coisa você pode receber numa psicografia, né? E isso não quer dizer que aquilo ali é uma mensagem espírita. A questão da fidelidade doutrinária é extremamente importante, e a Luzia até está colocando isso aqui no seu diálogo, né? Assunto extremamente importante, exatamente porque existe, como você bem falou, Cosmo, uma grande confusão, né? Uma grande confusão. As pessoas, todos aqueles, né, que acreditam que existe alguma coisa além da matéria, né, que acreditam que existe algo, né, além da matéria, que o nome correto são espiritualistas, né, de repente passaram a se denominar espíritas, né? Ou seja, todos os segmentos religiosos, né, que acreditam existir alguma coisa além do espírito, né, além da matéria, aliás, começaram a se designar genericamente de espíritas, quando o correto é dizer-se espiritualista, né? Espiritualista. Todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, né? Isso fica bem claro, né? Todo espírita é espiritualista, porque acredita na existência de algo além da matéria. Mas nem todo espiritualista é espírita, porque ele pode acreditar, né, na existência de algo além da matéria, mas não professar a doutrina dos espíritos, né? Então, ele é espiritualista e não espírita. Mas as pessoas começaram a adotar o termo espírita, que você bem colocou, que foi cunhado por Kardec,
para denominar todo aquele que é espiritualista, né? Então, isso causa realmente uma grande confusão. E a fidelidade doutrinária é justamente isso. A doutrina espírita tem os seus postulados, ela está toda ela baseada nos 5 livros da codificação, e o espírita, né, a fidelidade doutrinária é justamente você estar, focar os seus estudos, né, a sua ação dentro daquele Pentateuco. Não fazer nada diferenciado do que está ali. É você manter o que está ali, você ser fiel, daí a palavra fidelidade, fiel à doutrina ditada pelos espíritos. E aí a gente vai ver que, infelizmente, não apenas pessoas que não são efetivamente espíritas, mas espiritualistas, fazem essa confusão. E o que é pior, dentro de casas espíritas, você vê atitudes sendo tomadas completamente alheias à doutrina, né? Posições sendo colocadas dentro da casa que não tem absolutamente nada que ver com a doutrina espírita, assumindo posturas que em nenhum momento você vai encontrar na codificação aquela orientação, né? Então, as pessoas vão inventando coisas e vão enxertando a doutrina espírita, né? Pelo menos nas suas casas espíritas, com essas coisas que são totalmente contrárias à doutrina, né? Que não tem nenhum embasamento doutrinário para estarem ali. E nós temos que ver também que muitas pessoas, a grande maioria, é originária, né, do catolicismo, é originária justamente, né, da religião que foi por muito tempo a religião dominante. E essas pessoas, ao mudarem o seu segmento religioso, trazem essas raízes e querem, de uma forma ou de outra, né, incutir isso na casa espírita. Então, você, de repente, tem a casa espírita com, assim, não imagem, não um quadro onde todo mundo chega e venera, né, e bota a mão e, de repente, faz até o sinal da cruz diante de um quadro de Kardec, e coisas assim, muito resquícios, né? São muitos resquícios de conhecimentos anteriores, de uma vivência anterior que a pessoa teve. Quando não trazem, inclusive, personagens, né? Personagens da Igreja Católica para dentro do centro espírita, né? Para dentro do centro espírita. E fazem uma questão enorme de manter aquilo, mesmo que tudo na doutrina diga que aquilo não é real. Mas alguns vêm com a desculpa de que é tradição, então sempre foi assim e vai continuar assim, né? O que é um problema muito sério. Silvia, esse é um assunto bem delicado, porque a maioria das pessoas, elas não nasceram em berço espírita. E como você falou, o catolicismo ainda é a maior religião do Brasil. E isso foi confirmado no último censo. Embora a gente sabe que os homens, os protestantes, os reformistas, eles cresceram bastante, vêm crescendo. Eles vêm crescendo bastante. E o que a gente informa quando a gente está comentando sobre esse assunto? Primeiro que a gente não está fazendo uma separação porque a gente se acha melhor ou pior. Nós estamos apenas discutindo o que é espiritismo, o que é fidelidade doutrinária. Porque a gente escuta certas palavras e certos termos e, às vezes, nós não temos isso muito bem discutido dentro dos centros das casas espíritas. Até porque muitas trazem esses resquícios de outros segmentos religiosos e acabam incutindo dentro da casa espírita. Isso é muito comum hoje, você observa. Há algumas que já se policiam bastante, porque é uma questão de dominação, né? Durante muitos séculos, durante muito tempo, essas pessoas elas receberam esses ensinamentos, né? Chegou-se a ter uma época no Brasil, né? E no mundo, né? Tinha um termo chamado padroado régio, que era o Estado está dentro da Igreja, a Igreja está dentro do Estado.
Então, significa que a direção era uma só, né? O chefe da igreja era o chefe do Estado, o chefe do Estado era o chefe da igreja. Então, isso é muito difícil você tirar isso. É uma coisa que vai se desligando aos poucos. Só com o tempo mesmo para você poder. E é comum, então, você que vem, não vem de berço espírita, você trazer aquilo que você recebeu desde sempre. E aí você acaba chegando dentro da casa e você acaba aplicando aqueles conhecimentos que você tem, às vezes até por uma questão de ignorância, no sentido de ignorar que aquilo não faz parte dentro do conceito doutrinário da doutrina dos espíritos. Por exemplo, quando as pessoas falam sobre as questões do batismo, né, que é um sacramento dentro da igreja, né, assim como outros sacramentos, né, a questão da unção de pessoas enfermas, de missão, são todos sacramentos que estão relacionados à questão do catolicismo. Mas muitas pessoas espíritas ainda batizam seus filhos como se efetivamente pertencessem à igreja. Quem vai batizar é o catolicismo, é o protestantismo. No entanto, algumas pessoas também vão casar dentro da própria igreja, né? Mesmo assim se dizem espíritas. São, na realidade, ações que vai de encontro com aquilo que está dentro dos postulados do espiritismo. Não significa que a pessoa é pior ou melhor. Mas, por exemplo, no Brasil, quando você tem uma laicidade, ou seja, o Brasil é um país laico, ou seja, você tem uma liberdade de culto, o casamento que a gente conhece, oficial do Brasil, é o casamento no cartório. É o cartório que oficializa a união. Muitas pessoas levam para a questão, para a cerimônia, né, dentro de uma igreja, porque acham bonito, porque sempre sonharam, né? E as pessoas, às vezes, acabam casando lá dentro porque levam os registros do cartório para fazer isso lá. Mas se a pessoa não casar lá, a pessoa vai ser casada, porque o registro em cartório casada. É dessa forma assim. Então, até isso, hoje, você já pode. Oi? Oi, a sua internet está falhando muito. Até isso. Ah, tá. Eu sumi e apareci de novo. Então, eu estou falando que até isso hoje, que as pessoas poderiam alegar de casamento, essas coisas, porque se a gente não se casar na igreja, a gente vai casar onde? Vai casar no cartório. A cerimônia que é apresentada ali seria uma cerimônia, normalmente, de pessoas que estão adeptas a este segmento. Né? Então, dessa forma, sim. E aí você acaba trazendo esse tipo de entendimento para dentro das casas espíritas. Algumas e você vê nitidamente. Pergunta se não tem casamento espírita, né? Algumas pessoas chegam a perguntar se não tem um casamento espírita, né? Casamento dentro da casa espírita. Falam sobre casamento, sobre batizado, sobre apresentação, a confirmação, a crisma, né? Falam sobre tudo isso, mas isso não está dentro da codificação. Exato. Isso não é uma informação que não faz parte do bojo do espiritismo, né? Dos conceitos espíritas. Mas aí, Silvio, eu também acho o seguinte, que as pessoas elas são livres para fazer o que elas quiserem. Se as pessoas se sentem bem em determinado lugar, elas têm que continuar lá. Mas eu gosto tanto daqui, mas ainda estão ligados aos padrões associados a esse tipo de apresentação. Então, de uma certa forma, ela ainda está em processo de transição, né? E é bem difícil quando você diz assim, eu não batizei meu filho. Nossa, você não batizou seu filho? Não. Se eu fosse católico, eu batizaria meu filho como todo católico batiza na igreja, como todo protestante batiza na igreja lá. Entendeu? Então, esse tipo de situação que você tem que começar a entender sobre o que determina a questão da fidelidade doutrinária, o que é o espiritismo. Porque imagina o seguinte, o Silva, se o Kardec ele
divulgasse a doutrina espírita e ele continuasse com todas aquelas situações que eram inerentes à religião predominante, ele não teria ele não teria participado de uma nova doutrina. Ele estaria ratificando aquilo que já existia, só colocando algum movimento. Da mesma forma, aconteceu com o cristianismo, gente. Quando o cristianismo ele surge, que eram judeus que abraçaram o cristianismo, essa nova doutrina de Jesus, eles também ficaram na dúvida. Quem leu o Paulo Estevão sabe muito bem o que a gente está comentando, né? Circuncidar ou não circuncidar? Poupar o sábado ou não poupar o sábado? Todas essas discussões já eram abordadas dentro, né, da Casa do Caminho, quando os apóstolos estavam ali discutindo o que seria. E aí, efetivamente, Paulo dá uma grande orientação para que isso não acontecesse, porque senão seria mais uma das vertentes do judaísmo, o cristianismo. E é por isso, Cosme, que é tão importante a temática da fidelidade doutrinária. Porque se nós não tivermos cuidado com isso, se nós não cortarmos logo no início essas colocações que algumas pessoas tentam introduzir na doutrina espírita, daqui a pouco a gente não tem mais doutrina espírita. A gente tem um arremedo, de repente, de catolicismo, né? Porque isso pode acontecer muito, e a gente tem que ter muito... Isso acontece, Silvia. Exatamente. Eu não quero citar aqui, entendeu? Mas a gente conhece, nós conhecemos casos onde existe a posição do bispo coadjutor com o nome de médium coadjutor. Né? Bispo coadjutor na Igreja Católica é o bispo que substitui o bispo que está lá oficiando se ele tiver um problema. Né? E a casa adotou o médium coadjutor. Né? Na Igreja Católica, nós temos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na casa existe também uma saudação com três pessoas diferentes. Né? Então, são coisas... Uma trindade. Exatamente, uma trindade. E até uma trindade, um mantra repetido mais de 50 vezes numa única sessão pública. Né? Numa única sessão pública, aquilo se repete muitas dezenas de vezes aquela trindade. É um problema muito, muito sério. Né? Então, todas essas coisas que nós temos que ter cuidado, porque isso não é doutrina espírita. Isso não é doutrina espírita. E quando isso é introduzido numa casa espírita, ou tentam introduzir, cabe aos verdadeiros espíritas a tarefa de cortar isso antes que isso se firme. Porque depois vão dizer, sempre foi assim, é a tradição, não vamos mudar. Né? Então, isso, e as pessoas que introduzem essas coisas, né, dentro da casa espírita, depois elas buscam encontrar meios, né, de justificar. Porque se não tiver um médico adjutor, a sessão pode não ser protegida, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Quando você diz lá a trindade, você está orando. Não tem nada disso. Isso é tudo invenção. Isso é tudo enxerto colocado dentro da doutrina espírita. Isso é tudo falta absoluta de fidelidade doutrinária. E cabe a todo espírita, realmente, que se diz espírita e que é espírita e que ama a doutrina espírita como ela é, né, como ela foi codificada por Kardec, combater esse tipo de coisa. Combater esse tipo de coisa. E se você não conseguir mudar, mude-se. Né? Você não consegue mudar, mude-se. Porque você não está ali numa casa verdadeiramente espírita. Agora, se você não se importa com isso, tudo bem. Né? O que eu vejo, Silvia, é que as casas elas foram criadas com muitos arremedos, muitos enxertos de coisas equivocadas e que, de uma certa forma, durante o tempo que ela foi crescendo, nunca houve a preocupação em relação a isso, porque estava mais preocupado com outras coisas do que observar a observação da fidelidade doutrinária. Mas o que a gente observa quando você começa a estudar um pouco mais
é que o Kardec ele sempre teve muita preocupação com isso. Quando você observa naquelas obras, né, as obras póstumas, né, as obras que o Kardec ele vai comentar sobre essas observações na Revista Espírita, a Eulonilde está aqui, ela mesmo pode nos rememorar alguns exemplares, né, sobre tudo isso que acontecia, mas eu vejo também como algo da misericórdia divina. Porque as pessoas, eu faço muito paralelo com o Chico, porque o Chico, quando ele começa a desenvolver a sua mediunidade em Pedro Leopoldo era uma cidadezinha pequena, que tinha o catolicismo, ele imperava, a família do Chico era católica. E com todo aquele movimento contrário, né, ao que ele apresentava, ele conseguiu manter, de uma certa forma, né, aquilo que os espíritos lhe informavam a respeito do que era o espiritismo. Para ele era uma grande novidade. Não tinha FEB, não tinha o CERJ, não tinha ninguém para poder orientá-lo nessa situação. E, de uma certa forma, todas aquelas pessoas vinham com o quê? Vinham trazendo aquela vivência de outro segmento religioso. E, de uma certa forma, frequentavam lá onde o Chico e o José, né, criaram lá na primeira casa espírita lá de Pedro Leopoldo, e durante muito tempo trouxeram todas esses enxertos para dentro, né? E isso, eu falo, vai demorar muito tempo para que isso possa ser entendido. Primeiro, porque precisa as pessoas entender o que é o espiritismo. Se você não pega um livro sistematizado da doutrina, você não vai entender isso. Se você não pega um estudo sistematizado, um ERG da vida, que abre certinho como deve ser tratado, o que deve ser aplicado, o que deve ser estudado, né? Os próprios princípios da doutrina espírita, né, como Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, né, a lei de causa e efeito, são fidelidades, são postulados espíritas, que as pessoas às vezes não sabem disso. As pessoas já ouviram falar, comentam, alguém já comentou alguma coisa sobre isso, mas as pessoas não sabem. Isso são esses assuntos que cabem e que dão a fidelidade para a doutrina. Mas para você responder ou comentar qualquer um desses assuntos, é necessário que você estude para isso. Exatamente. Senão você não vai. Temos um outro problema, né, muito sério, né, Cosme? Que é a falta de estudo. Né? A falta de estudo. Muitas casas, infelizmente, não primam pelo estudo, né? Pelo estudo da doutrina. Né? Eu frequentei um período uma casa em que eu sempre defendi muito o estudo. Defendi muito o estudo dentro da casa, né? O estudo doutrinário dentro da casa, fidelidade doutrinária dentro da casa. E eu era bastante combatida, inclusive chegaram a me dizer que não era fora do estudo que não havia salvação, era fora da caridade que não havia salvação. Né? Então, assim, são coisas difíceis. Mas eu digo o seguinte, quando você efetivamente, né, deseja seguir a doutrina espírita como ela é, né, como ela foi codificada por Kardec, você tem que estudar, obviamente, porque sem estudar ninguém consegue nem entender, né, nem conhecer nenhuma doutrina, nenhuma filosofia, coisa nenhuma, sem estudo. E a partir do estudo você começa a discernir. Né? Você começa a discernir e você começa a separar o joio do trigo. Porque, às vezes, você chega numa casa espírita e encontra aquelas pessoas que estão lá há muitos anos, e que para você, que é noviço, né, está chegando ali naquele momento, você pensa que aquela pessoa sabe muito doutrina espírita. E aí você começa a ouvi-la falando várias coisas, né? E você começa a achar que aquilo é verdade. Mas se você estuda, você logo vai ver, não, isso aqui não tem na doutrina. Não, isso aqui não tem nada a ver com a doutrina. Né? E aí você começa a ter capacidade de discernir. E a partir do momento em que você consegue, né, consegue discernir, aí você pode escolher. Né? Você pode escolher.
ou você fica, ou você vai buscar um outro lugar em que seja mais de acordo, né, com a fidelidade doutrinária que você busca, né? Esse que é o ponto. Eu acho que todo aquele que se diz espírita verdadeiro, né, que realmente ama a doutrina, que quer vivenciar a doutrina, ele deve buscar um local onde ele veja a doutrina sendo exercida na sua fidelidade, né? Porque isso eu acho que é obrigação de todo espírita sincero, preservar a doutrina na sua mais pura essência. Eu acho que isso é obrigação de todos nós. Temos vários comentários aqui, Cosmo, vamos falar sobre eles aqui. A nossa querida Eronide está dizendo o seguinte: o assunto da fidelidade é urgente. Atalhos e retalhos na doutrina é frequente e confundem mais do que esclarecem o público. Kardec é acessório e a fidelidade é coisa de ortodoxos, né? Que é a nossa Eronide colocando isso da fidelidade doutrinária como sendo algo extremamente importante, né? A Luzia nos diz: oi, Silva, ontem fui fazer uma exposição no Jack Schuller e, ao final, conversando com o dirigente, ele comentou sobre... Comentou sobre... Já, ela fez uma correção. Comentou sobre a sua fidelidade à doutrina, né? Então, isso é extremamente importante. Eu não sei se ele comentou sobre a fidelidade dele ou sobre a minha. Aqui eu não entendi bem, Luzia. Mas as duas coisas estão boas, né? Se ele comentou sobre a dele, eu acho ótimo. Comentou sobre a minha também. Desde que ele tenha dito que eu sou uma pessoa bastante fiel à doutrina, está tudo certo, né? E aqui nós temos a nossa querida Célia também colocando estudo de suma importância para que não aconteça isso e mais dentro de uma casa espírita. Há de ter constante estudo referente à doutrina, ok? Depois nós temos aqui a Eronide, lembrando ainda que quando desvirtua-se o arcabouço doutrinário, sua prática, desqualifica-se também os espíritos superiores e o próprio espírito de verdade, que guiou o árduo trabalho de Kardec. Perfeitamente, Eronide, perfeitamente. Eu considero um desrespeito, né? Um desrespeito. Eu deixei a casa espírita que eu frequentei durante 38 anos, porque eu disse para mim mesmo: continuar aqui, onde não existe fidelidade doutrinária, seria ofender a doutrina. E eu não vou ofender a doutrina, né? Exatamente. Se a espírita, aqui, nossa querida Ana Mateus, estudar é uma continuidade com verdadeiro. A Luzia aqui está esclarecendo que o dirigente falou sobre a minha fidelidade doutrinária. Ah, que bom! Eu espero que ele tenha dito justamente porque eu realmente, com relação à doutrina, é a minha paixão, né? A minha vida, eu amo totalmente e eu defendo assim, muito, muito. Quem me conhece sabe. Eu defendo demais a doutrina espírita porque eu amo profundamente a doutrina, né? Então, realmente, as coisas que não são da doutrina, realmente, eu não aceito, não. Mas é isso, gente. Está muito interessante o nosso papo, né? Está muito bom. E a gente continua, né, Cosmo? Diga aí, meu querido. O grande detalhe, o que eu vejo é o seguinte: a gente fala sobre a fidelidade doutrinária, sobre essas casas, e mais uma vez eu ressalto aqui, a gente não pode dizer que são casas ruins ou são casas melhores, né, boas ou ruins. A gente só está fazendo uma observação a respeito do que é espiritismo e o que não é espiritismo. Você tem casas dentro do movimento espírita que se consideram espíritas, e a gente sabe que tem cromoterapia, que tem aquele trabalho de prender o espírito no espaço lá, me esqueci agora o nome dele, depois você me lembra. Isso, Você tem várias casas que fazem, né, esse tipo de trabalho que não está dentro da codificação. A própria questão que eu acho que é até mais tranquila, que é a terapia de vida passada, a TVP, isso não está dentro da codificação espírita, mas as pessoas acham que está. Exato. Mas se não está, tem alguma coisa que fala o contrário? E o que a gente diz, mas também que não fala em benefício. Eu lembro do professor José Raul Teixeira, que ele é extremamente sistemático em relação à fidelidade doutrinária. Ele diz que a gente não precisa criar nada com o Espiritismo, porque o Espiritismo tem tudo para que a doutrina seja bem aplicada e tenha respostas que nós desejamos saber. O problema é que nós não conhecemos a codificação.
não estudamos. Esse é o problema, não se estuda. Não se estuda. É. Aí você por uma vertente de achismo. Não, mas eu acho que é assim. Exatamente. Ele diz, não conhecemos, porque não estuda. O achismo acaba virando uma verdade em contexto, né? Então, quando o professor José Raul Teixeira ele fala sobre isso, e ele, de fato, está muito correto. Porque poucas pessoas dão valor a determinadas obras de Kardec porque acham que ela tem menos valor do que o livro dos Espíritos. Não vamos estudar esse livro não, que esse livro aí é um livro que as pessoas não vão entender. Vamos colocar dessa forma. Ou quantas casas, Silvio, você imagina efetivamente que estudam o Evangelho segundo o Espiritismo na prática? Ou que o médio estuda? Pega o Evangelho segundo o Espiritismo e estuda. Exato. E a gente faz, que a gente vê normalmente, são as casas trabalhando o Evangelho segundo o Espiritismo como uma obra de leitura de abertura. Vai começar o trabalho, lê o Evangelho. Lê aquele pedacinho e vai embora. Sim, Quer dizer, não se tem um estudo, então, sobre essa obra, porque ela não é importante? Ela só serve, então, para poder fazer abertura de trabalho ou fazer uma ambientação? Exato. Então, vejam, quando o professor José Raul Teixeira ele comenta sobre isso, e ele era um homem extremamente estudioso, um físico muito respeitado, né, no mundo inteiro, e uma pessoa que de muito saber, muito conhecimento. E quando ele aborda isso, ele está dizendo exatamente, fazendo críticas às pessoas que pararam no tempo e não se incomodam nem estudar aquilo que já está publicado. Não digo nem as obras complementares. Porque as obras complementares a gente só distingue que tem 412 livros. E agora, Silva, quando ele fala sobre isso, ele diz que nós devemos revisitar muitas dessas obras. Porque às vezes a gente estudou há 20 anos atrás, na época de mocidade, a gente estudou quando a gente começou a fazer o trabalho mediúnico, desenvolver a mediunidade com Jesus, e acha que não precisa mais voltar a essas obras. Eu conversava com a Maíse Braga, e ela está divulgando o Espiritismo há 50 anos. Ela falou, eu sempre volto nas obras de André Luiz, porque elas me dão a base para eu poder falar sobre o mundo espiritual. Não é que hoje você não tenha obras complementares que possam falar sobre isso. São poucas aquelas que são as confiáveis. Mas tem. Mas é bem difícil. Quando você deixa de lado Zilda Gama, Ivone Amaral Pereira, o próprio Hermínio Miranda, quando você deixa de lado esses trabalhadores que deixaram obras magníficas, os próprios livros do Chico, que são obras que não é porque foi publicado que elas devem ser esquecidas. Elas fazem parte de um corpo, de um cabedal, para que a gente possa ter firmeza naquilo que a gente está estudando. O mundo espiritual, segundo o Hermínio Miranda, a gente não conhece 30% dele. E o que ele dizia, com mais de 40 livros, a gente não conhece 30% desse mundo espiritual. Então é uma coisa ainda muito que precisa ser muito estudada. E todas essas, se a gente começar a não dar valor a isso, a gente só vai querer coisa nova, e as coisas novas hoje elas não estão boas, Silvio. Você tem que ter muito cuidado, Cosmo. Você tem que ter um critério muito bom para você encontrar uma coisa boa. Você sabe disso, a gente faz esse tipo de análise quando a gente pega uma obra para a gente colocar no programa, como na Rádio Rio de Janeiro. Exato. Então, a gente, não é que nós sabemos, mas a gente vai fazer algumas análises para saber se de fato aquilo ali tem coerência. Claro. Porque senão a gente vai estar fugindo dentro desse critério da fidelidade. Isso aqui diz alguma coisa que vai contrária àquilo que está na codificação? Então, é algo que não é fácil, de fato, para as pessoas elas terem essa sensibilidade. Mas você só vai ter essa sensibilidade se você tiver um pouquinho mais
de profundidade dentro daquele estudo que você faz. Com certeza. Porque senão a gente vai acabar se enrolando. O Cosme, a questão do estudo, você não pode parar. Né? Eu sou doutrina espírita há 40 anos. Gente, há 40 anos, eu estou estudando doutrina espírita e eu estudo todo o dia. Não passo um único dia da minha vida que eu não leia um texto espírita. Né? Eu estudo todo dia. E aí, gente, o que acontece? Quanto mais você estuda, você vai descobrindo que tem mais coisas para estudar, coisas para você rever, e você vai... A série André Luiz é interessantíssima, porque, por exemplo, só Nosso Lar, eu acho que eu já li umas 4 vezes. Cada vez que eu leio, eu vou descobrindo e aprofundando mais e ampliando o meu entendimento a respeito daquelas coisas que o André Luiz fala. Porque quanto mais você estuda, quanto mais você vai vivendo, a sua capacidade de absorção e de percepção, de entendimento da mensagem se amplia também. Né? Então, a gente vai ficando cada vez mais apto a entender aquele conteúdo. Nosso Lar não é um livro para você ler uma vez só. O Evangelho segundo o Espiritismo não é um livro para você ler uma vez só. A codificação você não deve ler uma vez só e dizer, já li a codificação. Gente, é um estudo constante, a gente lê. Ler é uma coisa, estudar é outra. Exatamente, né? Você tem que ler e reler. E eu, atualmente, eu sou naquela, eu não leio mais nada, eu só estudo, né? Porque eu não consigo ler nada sem o evidenciador na mão e sem o lápis. Se eu não estiver com o lápis e o evidenciador, eu não consigo ler. Porque eu vou marcando, eu vou anotando do que eu estou lendo. Então, é assim, a gente precisa ler, chega um determinado momento, a gente precisa ler e estudar, né? Ou ler estudando. Porque senão a gente nunca vai adquirir conhecimento suficiente para poder discernir. Nós não temos que falar A ou B dentro da casa espírita porque eu vi o seu fulano dizer A ou B. Não. Né? Nunca me esqueço que uma vez me indicaram dentro de uma casa que eu frequentava, você vai gostar muito de trabalhar com seu fulano e tal. Ele é muito estudioso. Que bom. E aí, a primeira vez que eu fui trabalhar com seu fulano de tal, eu fiquei pasma. Porque o seu fulano de tal falou tanta atrocidade doutrinária que eu falei, Deus me livre, nunca mais quero trabalhar com seu fulano de tal. Né? Mas por que eu reconheci isso? Porque eu estudo. E porque eu vi que o que ele estava falando não tinha nada a ver. Então, se você não estuda, você vai naquela história de engolindo sapo por lebre, né? E vai seguindo. E nunca vai ter discernimento. E é por isso que a ignorância espírita se perpetua. Porque as pessoas não se preocupam em realmente confirmar. Até Emmanuel falou para Chico isso. Se algum dia eu disser alguma coisa diferente de Jesus e de Kardec, me abandone. Me abandone. Então, se você tem uma pessoa que, de repente, faz um estudo com você, é um orientador de um ED, da vida, qualquer coisa, e essa pessoa disser alguma coisa diferente do que está escrito na codificação, você não pode aceitar. Você tem que questionar. Né? Porque você vai perguntar, onde está isso na codificação? Isso é uma coisa que eu acho que é bem importante, porque a quem faz palestra pública deve estar sempre trazendo as evidências de onde tirou aquilo. Porque, às vezes, é uma ideia louca que alguém pegou de algum lugar, porque... Ou, quando você disser que aquilo é opinião sua, você diga que aquilo é opinião sua. Exatamente. Porque é muito importante você ratificar de onde você está tirando aquela informação. Contextualizar, né? Exatamente. Porque, senão, as pessoas que estão ali, elas vão achar que aquilo é verdade e, efetivamente, você pode estar falando uma grande lorota, ou porque se enganou, ou porque você também tem pouco conhecimento, e aquela informação, de fato, vai passar adiante de uma maneira muito ruim. Uma vez eu estava fazendo um estudo, e eu fiz um estudo que eu gosto muito dessa parte histórica, né? Eu gosto dessa parte histórica. E falava sobre a questão da Idade Média. E aí falava sobre a Idade Média do mundo e tal, papapá. Aí o rapaz, eu recebi da menina que estava nos apoiando um bilhete. E ele falou, o bilhete dizia o seguinte: eu gostei muito da sua palestra, foi bastante informativo. Só peço para que você faça uma observação com relação à questão da Idade Média no mundo. E você ressalte que se tratava do mundo ocidental, porque do mundo oriental não teve essa Idade Média, realmente não teve no mundo oriental.
E eu nunca esqueci isso, Silvia. Então agora eu preciso sempre me policiar e rever. Você veja, era um professor de história que estava lá. Isso é fantástico, né, Cláudia? Porque nós temos essa tendência. Como nós somos ocidentais, a gente Exatamente, acho que o mundo. Conscientemente, acho que o mundo todo é ocidental. O mundo gira em torno do nosso umbigo, e não é isso. Exatamente. E quando você está falando para um público que é um público que às vezes tem pessoas que estão mais. Que têm conhecimento mais profundo sobre aquilo que você está falando, outras que não têm, mas esse professor, eu achei ótimo a observação dele. E eu sempre digo, no mundo ocidental, na época da Idade Média, quando ocorreu isso, para exatamente a gente poder separar. Isso, porque esse mundo oriental, esse Oriente não reconheceu, não teve isso. Aí o Código Grande faz sim do aprender, né? Do aprender. Todo dia a gente está aprendendo, né? A gente tem sempre alguma coisa para aprender. Por isso que o filósofo estava certo, né? Só sei que nada sei. Né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente reconhece que necessita estudar ainda mais, né? Vamos ver aqui a nossa querida Ana Matheus do Ceará Fraterno. Teoria do conhecimento, isso é Sócrates, através de Platão. Exatamente, muito bom, né? A Ana Matheus do Ceará Fraterno está dizendo, Ceará Espírita, devem ser estudadas junto com a codificação. Sim, as obras subsidiárias. Graças a Deus temos um... Gente, Kardec não teria tempo de colocar tudo, né? De colocar tudo que os espíritos tinham a dizer. E outra coisa, né? O Consolador Prometido, ele veio para ficar. Né? Veio para ficar e está sempre nos trazendo orientações. Obviamente que nós temos que levar essas orientações, seguir o método de Kardec, né? Comparar, ver se aquela mesma história está sendo contada por diversos espíritos em diversos locais, por diversos médios que não se conhecem, e aí, conforme Kardec nos orientou, se você tem uma certa orientação, uma certa revelação, né, trazida por um espírito, você só vai considerá-la verdadeira se vários outros espíritos, através de vários outros médios que não se conhecem em diversos outros locais, trouxerem a mesma revelação, né? Então, isso tudo é muito importante que a gente tenha em mente. E aí a Aninha está falando isso, deve ser estudado junto com a codificação, buscando analisar sempre, exatamente. Ela também nos diz... E vamos amadurecendo e aprendendo mais a cada dia. É surpreendente o quanto ainda temos a aprender. Exatamente, exatamente. Né? E vamos sair dessa vida sem aprender tudo. Pois é, exatamente. Graças a Deus que temos muitas encarnações, né? Temos muito tempo para estudar muita coisa, porque uma encarnação só é muito pouco. Não dá tempo de estudar tanta coisa que a gente precisa estudar, né? A Luzia aqui nos dizendo, o estudo e a fidelidade são fundamentais, com certeza, né? Com certeza, o estudo e a fidelidade à doutrina são fundamentais para todo espírita sincero, né? Todo espírita sincero. O simpatizante não tem tanta obrigação, né? Mas quando ele começar a dizer eu sou espírita, é uma obrigação conhecer a doutrina. Né? Conhecer a doutrina, porque todo espírita tem a obrigação de conhecer e defender a fidelidade doutrinária, né? Para que a gente continue tendo doutrina espírita, né? Porque se não houver ninguém preocupado em defender a fidelidade doutrinária, logo nós deixaremos de ter, né? Deixaremos de ter doutrina espírita. Como o Cosme bem colocou como exemplo, né? No início do cristianismo, se não fossem os cristãos realmente baterem o pé e colocarem que o cristianismo era uma coisa, o judaísmo era outra, o cristianismo teria virado uma vertente do judaísmo. Né? Então, teve muito pouco para não virar. Exatamente. Nós temos que agradecer muito a Paulo, né? E a Inácio de Antioquia também, que foi o seguidor, né, de Paulo, continuador do trabalho de Paulo. Inácio de Antioquia também batalhou muito para que o cristianismo não fosse engolido, vamos assim dizer, pelo judaísmo, né? A Kátia que está aqui nos falando, vejamos, gratidão sempre, uma semana de paz, se bem a todos. Nossa, o nosso tempo voou, Cosme. Nosso tempo voou. Temos pouco tempinho. Você quer fazer alguma outra consideração antes de nós partirmos para a nossa prece? Mais uma vez, eu queria colocar que a gente não está dizendo aqui que a casa A é melhor do que a casa B, ou que a casa B é pior do que a casa A. A gente está aqui observando sobre o que é fidelidade doutrinária. Como
Kardec codificou a doutrina, o que está dentro da codificação é o que deve ser seguido. O que for enxerto ou a gente retirar da codificação, a gente não está fazendo espiritismo. E serão considerados espíritas ou espiritistas, segundo Kardec na introdução do livro dos Espíritos, aqueles que professarem o espiritismo. Eu acho que isso é muito importante porque passam uma mensagem para as pessoas, para que as pessoas possam, de fato, se elas refletirem que não estão de acordo com aquilo que Kardec publicou e que está na codificação, elas devem rever esse conhecimento para poder divulgar aquilo que o codificador, ele com tanta paciência, perseverança, dedicação, ele se debruçou durante todo aquele tempo para poder nos chegar aos postulados dessa doutrina tão consoladora e esclarecedora que é a doutrina espírita. Exatamente, né, Cosme? Vamos defender a nossa querida doutrina espírita, né? De todo e qualquer enxerto que não esteja na codificação, né? Fidelidade doutrinária sempre. Essa deve ser a nossa bandeira, né? Exatamente. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso programa, temos aqui menos de 5 minutos para concluir, né? Vamos aproveitar esse tempinho final para agradecer a Deus, né? E levar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que coordenam os trabalhos da nossa web rádio Cristo Consolador, por essa noite, tantos esclarecimentos, essa noite onde todos nós pudemos refletir sobre a importância do estudo constante da doutrina espírita e da preservação da fidelidade doutrinária para que a nossa doutrina sempre exista na sua mais pura essência. Que todos tenhamos uma semana de muita paz, de muita serenidade, de muito estudo e que possamos estar juntos para mais um encontro no próximo domingo. Beijo para todos. Graças a Deus. Tchau, Cosme. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Silvia. Tchau, pessoal. Boa noite. Uma semana de paz e até o próximo domingo, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.